Isso aí, meus queridos. Então vamos lá. Já que nós sabemos que quando as coisas são aquecidas, muda o grau de vibração dos átomos, moléculas e, portanto, as coisas mudam de volume, é importante a gente analisar uma situação clássica aqui. Imagine vocês que na indústria o cara tem lá um recipiente de inox, sei lá, 200 mil litros, uma coisa assustadora, e esse recipiente está absolutamente cheio de algum líquido. O técnico começa a aquecer o recipiente e percebe que após o aquecimento extravasa uma certa quantidade de líquido. Vamos supor que tenha extravasado 1000 litros de líquido após o aquecimento. Se a pessoa não para pensar no que está acontecendo, ela tende a falar que o líquido dilatou 1000 litros. É muito comum isso, o cara dá uma situação como essa, recipiente totalmente cheio, aquece, cai 1000 litros de líquido para fora, a galera pensa, o líquido dilatou 1000 litros, mas é mentira. Por que é mentira? Porque o recipiente também cresceu, e ao crescer começou a receber, a guardar um volume maior que o volume inicial. Para a gente entender de fato o que aconteceu, vamos fazer o antes e o depois. Vamos supor que o volume inicial então do recipiente era 200 mil litros e que após aquecer o volume do recipiente passou para 203 mil litros. Dá para perceber que o volume do recipiente aumentou em 3 mil litros. Assim, se eu digo que transbordou 1000 litros, eu poderia agora perguntar para vocês, né? Quanto que o líquido de fato dilatou? Quanto que o líquido de fato dilatou? Obrigado, amigo, pela participação. Poxa, peraí. Se tinha 203 mil litros na segunda situação, quer dizer que aqui dentro tinha 203 mil litros de líquido. Como eram 200 mil, então tem 3 mil litros a mais aqui dentro. Mais os 1000 que caíram lá fora, 4 mil. Agora eu percebo que, na verdade, embora o líquido tenha dilatado 4 mil litros, só 1000 extravasaram, devido ao aumento do recipiente. Como é que a gente vai fazer essas contas, então? Então, na verdade, tem contas a fazer aqui que são o seguinte: variação do volume do recipiente é o volume final do recipiente menos o volume inicial do recipiente. Para o recipiente foi 203 mil menos 200 mil, mostrando que a variação de volume do recipiente foi 3 mil litros. A variação de volume do líquido é o volume final de líquido menos o volume inicial de líquido. A variação do líquido foi 204 mil, era o volume final, 203 mil mais os 1000 que ficou fora, menos 200 mil. Então a variação de volume do líquido foi 4 mil litros. E aí, pessoal, como é que eu calculo então o quanto extravasou, que a gente chama de variação aparente? Deu 1000, né? Como é que eu vou obter o 1000 a partir das outras variações? A variação aparente é a variação do líquido, a verdadeira, menos a variação do recipiente. A variação aparente é a variação do líquido, a verdadeira, menos a variação do recipiente. Mas se toda a vida eu fosse proceder dessa maneira, seria trabalhoso. Se toda a vida que eu quiser calcular uma dilatação aparente, eu tiver que calcular a dilatação do líquido, a dilatação do recipiente e subtrair uma da outra, pode ser chato. Então tem uma outra maneira para calcular a dilatação aparente. Tu pega o coeficiente de dilatação do líquido, subtrai o coeficiente de dilatação do recipiente, pega o do líquido, subtrai do recipiente e achas um coeficiente de dilatação aparente. E faz um cálculo só de dilatação volumétrica, já usando o coeficiente de dilatação aparente. Assim tu já consegue determinar o quanto vai extravasar, sem precisar calcular a dilatação do recipiente e do líquido. Então, na verdade,
de dilatação aparente, duas fórmulas aparecem no nosso formulário. Uma que diz que a variação aparente é a variação do líquido menos a variação do recipiente, e outra que diz que o coeficiente de dilatação aparente é o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Eu te pergunto, tem a chance de eu aquecer uma situação dessa e depois do aquecimento aparentar que o líquido diminuiu? Existe essa chance? O que deveria acontecer para isso? Qual é a regra para isso acontecer? Quando que isso vai acontecer? Eu aqueço um cara que está cheio de líquido e depois a impressão que eu tenho é que o líquido evaporou, mas não foi evaporização. O líquido não mudou de estado físico. O que justificaria ter sumido um certo volume lá? Coeficiente de dilatação do recipiente ser maior que o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, ou seja, o pote cresceu mais do que o líquido. Isso poderia acontecer. Isso poderia acontecer. É pouco comum, mas poderia acontecer. Cara, eu já vi questões de dilatação aparente bem apimentadas. Bem apimentadas. Então, embora as equações sejam tranquilas, né, duas coisas que nós acrescentamos ali, tem questões dessa área aí que pode dar bastante trabalho. Outra coisa que vale a pena a gente discutir já antes de ir para a calorimetria é a dilatação anômala da água. Cara, a dilatação anômala da água realmente é algo que pode te induzir a acreditar num criador consciente, onipotente, onipresente. É real, é real. Isso aí é uma coisa que a primeira vez que eu escutei, eu sempre fui agnóstico, né? Desde novinho as religiões não me satisfazem. Mas eu, quando novinho, escutei a história da dilatação anômala da água, eu quase... Peraí, não é possível, alguém criou a água de caso pensado. Olha só que loucura. A vida na Terra hoje, e a maneira como ela evoluiu, o fato de a água ser um material diferente das outras substâncias é indispensável. Se a água não fosse anormal, nós não estaríamos aqui. Vou te explicar por quê. Cara, tudo que nós vimos de dilatação até agora diz que quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de vibração das moléculas e aumenta o volume. A água não é assim. A água, quando ela vai ser aquecida de 0 até 4 graus, em vez dela dilatar e aumentar de volume, a safada encolhe. Apesar da vibração da molécula aumentar de 0 para 4, apesar da molécula ficar mais agitadinha, as pontes de hidrogênio mudam de posição dentro da molécula da água de tal forma que o espaço entre as moléculas acaba diminuindo quando ela é aquecida. O que eu estou te dizendo é que se eu faço o gráfico do volume ocupado por uma certa massa de água com a temperatura, em vez do volume diminuir quando eu aqueço a água de 0 para 4 graus, o volume acaba aumentando para só depois voltar a diminuir. A água ocupa um volume máximo a 4 graus Celsius positivos. Uma loucura, cara. Tu pega álcool, esquenta álcool de 0 para 4 graus, a molécula vibra mais e aumenta de volume. Tu esquenta diamante de 0 para 4 graus, a molécula vibra mais e ocupa mais espaço. Tu esquenta bosta de vaca de 0 para 4 graus, a molécula vibra mais e ocupa mais espaço. Mas a água não. A água, apesar da molécula vibrar mais, as pontes de hidrogênio modificam-se de tal forma que o volume das moléculas acaba diminuindo. Poderias também pensar de uma outra forma, se eu fosse fazer o gráfico da densidade com a temperatura, a densidade da água seria mínima a 4 graus Celsius. Claro, né? A densidade é massa sobre o volume. Se o volume é máximo, a densidade é mínima. Esses dois gráficos aparecem no vestibular para retratar a dilatação anômala da água. Se o senhor não entendido, onde é que isso tem a ver com Deus? Vocês sabem que a vida é oriunda dos mares. Hoje a galera sabe tão bem isso. Quando eu fico sabendo essas coisas, só como um biólogo para explicar mesmo isso, é inacreditável, né? O homem ele foi tão a fundo no conhecimento da vida na Terra que, por exemplo, nós sabemos que a baleia descende de um animal que era aquático, voltou a ser terrestre e migrou para os mares de novo, né? E eles sabem que essa migração ocorreu no atual Paquistão. Tu vê, então a gente sabe que o mundo
estava encrespando de uma certa forma, que foi no Paquistão que os antecessores das baleias ficaram aprisionados numa pequena terra, né? E a evolução obrigou com que eles começassem a sobreviver de novo no ambiente aquático. É uma doença isso, né, cara? Olha a precisão dos caras hoje. Foi no Paquistão que o bichinho que deu origem às baleias migraram para o mar de novo. Meus queridos, já que a vida veio da água, os oceanos são fundamentais para a vida na Terra. Concorda comigo? E tu sabe que os polos do planeta estão sempre abaixo de zero. Se a água fosse uma substância normal, a água dos oceanos em contato com os polos do planeta, ao congelar, iam encolher. Certo? Porque as substâncias são assim, né? Álcool congelado afunda em álcool líquido. Beleza? Aço, ferro congelado, ferro sólido, afunda em ferro líquido. Não, mentira. O ferro é uma outra dilatação anômala. O ferro é anômalo também, tá? Ferro e água são exemplos de dilatação anômala. A maioria das substâncias está na fase sólida. Quando tu aquece elas, elas dilatam. Quer dizer que a fase líquida dela é menos densa que a fase sólida. E por isso que o mesmo material, na sua fase sólida, afunda na sua fase líquida. Tudo bem para vocês? Glicerina congelada afunda em glicerina líquida. Beleza? É isso aí. A água é diferente, né? A água, quando congela, ela se dilata, safadinha, e em vez de afundar, ela flutua. Manda. 4 graus é o menor volume d'água. A 4 graus o volume é mínimo, né? Eu estava falando errado, né? Não, uma doença da minha cabeça. Eu estava explicando certo e fiz o gráfico errado. Podem ter toda a razão. Eu falei que a 4 graus a densidade é máxima. E o volume tem que ser mínimo, então. Podem ter toda a razão. E a densidade é que é máxima. Então, é isso aqui. Salvou a pátria, meu querido. E vocês têm que questionar, quando a fala não está afinada com o quadro, vocês têm que me falar. Eu falei que a 4 graus ela ocupa o menor volume possível. Por isso que a 0 grau, o volume do gelo vai ser maior que o do volume da água. E, portanto, a densidade vai ser menor a 0 grau. E se a densidade do gelo é menor que da água, o gelo flutua na água. Perfeito, obrigado, amigo. Sem o teu comentário, eu ia passar por idiota aqui. Ô, galerinha, então olha só. Eu tenho água e eu tenho gelo flutuando na água. Isso é só para água e para ferro. Para a grande imensa maioria das outras substâncias, a fase sólida, uma substância X qualquer, a fase sólida da substância X afunda na fase líquida. A água é diferente, H2O é anômala. Isso tem a ver com as pontes de hidrogênio. Se no nosso planeta, aqui nos polos, está sempre abaixo de zero, temperatura abaixo de zero o ano todo, se acontecesse com as outras substâncias, os blocos de gelo formados na superfície do oceano afundariam. E mais camadas de gelo se formariam nos polos e afundariam. E esse ciclo faria com que os oceanos congelassem quase até o Equador a partir dos polos. Nós teríamos as calotas polares vindo até praticamente o Equador, só se a água não fosse anômala. E nós sabemos que se o planeta fosse todo congelado, a vida na Terra não poderia evoluir como evoluiu. Ou seja, né, o fato de tu estares hoje aqui pensando sobre a nossa existência está intimamente ligado com a dilatação anômala da água. Aí algumas pessoas entendem que isso é um sinal da bondade divina, de que Deus criou a água do jeito que é para que a Terra pudesse evoluir na vida. É uma ideia criacionista e uma ideia relativamente forte do criacionismo. Os especialistas no assunto que não são criacionistas defendem-se da seguinte maneira: não. Nós estamos vendo uma realidade que aconteceu pelo fato de a água ter dilatação anômala. Não quer dizer que a água tenha sido projetada para isso acontecer, né? Então é uma questão interessante essa dilatação anômala da água. Volume mínimo é a 4 graus, densidade máxima, portanto, a 4 graus.
gelo tem volume menor, tem volume maior que o da água, tem densidade menor. Por isso que o gelo flutua. E tem mais. O gelo é um ótimo isolante térmico, lembram disso? A prova de que o gelo é um ótimo isolante térmico é o esquimó fazer o iglu de gelo. O esquimó, na verdade, ele não vive no iglu, né? Vocês devem saber disso. Ele faz o iglu numa situação emergencial quando ele está acampando fora de casa. Em regiões polares, então, a temperatura pode chegar a menos 40, menos 60 graus Celsius. Um esquimó que faz um iglu apenas com tijolinhos cortados com serrote, né, de gelo, e faz uma fogueira no interior do iglu, ele tem que fazer a fogueira para o iglu não cair, tá, galera? Para derreter a parede interna do iglu e as pedrinhas de gelo se soldarem. Ele consegue fazer que a temperatura dentro do iglu chegue a 20 graus Celsius. Sabe, tem filmagens hoje aí, né? Bota no YouTube lá, tu vai ver o esquimó faz o iglu, faz a fogueirinha, pega um bebê esquimó e bota o bebê nu dentro do iglu. Claro, um termômetro para as pessoas não acharem que ele é um mau pai, certo? E lá dentro do iglu, cara, tá a 20 graus Celsius confortável, enquanto lá fora tá menos 40. Então tu vê, né, como uma parede fina de gelo pode ser um grande isolante térmico. Como nos oceanos formam camadas de 20, 10 ou 30 metros de gelo, tanto que os suecos gostam de fazer rally em cima do oceano congelado, certo? Uma parede, um cobertor de gelo de 20 metros de comprimento, imaginam a capacidade de isolamento térmico, né? E aí então, debaixo dessa camada de gelo absurda, o oceano continua líquido, os fitoplânctons continuam produzindo oxigênio e o mundo continua vivendo, certo? Então que loucura, hein? A vida na Terra é totalmente dependente da dilatação anômala da água. E aí tu pode tirar as conclusões aí, se Deus criou a água, ou se foi o fato de a água ser assim que a Terra nasceu assado. Tu é que vai decidir aí o final da história. Dilatação, olha, eu já vi perguntar no vestibular, por que a dilatação anômala da água está intimamente ligada com a vida na Terra? Não basta só falar porque ela é anômala. Tem que explicar. O fato de a água se dilatar normalmente faz com que o gelo seja menos denso que a água, faz com que o gelo flutue, o gelo é um ótimo isolante térmico, protege os oceanos do congelamento, com camadas grossas de gelo sobre os oceanos nos polos, e a vida na Terra tem tudo a ver com os oceanos em função dos fitoplânctons serem os pulmões do mundo. Antigamente se achava que as florestas eram os pulmões do mundo, lembra? Hoje nós sabemos que ela praticamente equilibra a quantidade de oxigênio que ela produz e que ela consome. Os pulmões do mundo são os oceanos, certo? Oceanos congelados trariam um problema enorme para a Terra. Agora sim que a gente fez essa discussãozinha, já vai ter uma tarefa infinita dessa área para vocês, né? Vamos começar a discussão de calorimetria. Calorimetria. E eu convido vocês a vir para o laboratório virtual mais uma vez para a gente entender isso bem. Porque do jeito que me contaram, cara, quase não dá para acreditar.